Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. E antes de apresentarmos o nosso convidado, eu queria agradecer os inúmeros e-mails, a manifestação de carinho de vários telespectadores, inclusive de pacientes e amigos que moram nos Estados Unidos. Meu muito obrigado, um abração grande para vocês. Nosso convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista Dr. Anelo Zeni Neto. Dr. Anelo é formado pela Faculdade de Medicina de Marília e tem sua especialização em ortopedia e traumatologia pela Santa Casa de Ribeirão Preto. Dr. Anelo, prazer tê-lo aqui conosco. É uma honra, Luciano, estar aqui com você no seu programa, esse sucesso, né? É um prazer enorme. Anelo, falando em ortopedia, a primeira coisa que vem na cabeça, a primeira coisa que vem em mente, são problemas relacionados com a coluna, que eu acho que é uma coisa assim, que todo mundo tem uma dorzinha nas costas, todo mundo tem uma dorzinha na coluna. Eu acho que você poderia, primeira coisa, explicar para os nossos telespectadores, então, o que vem a ser uma hérnia de disco, por exemplo, que eu acho que é uma coisa assim muito comum. Luciano, a dor de coluna é muito frequente. 80% das pessoas têm dor nas costas, tá? E a hérnia de disco é uma das causas mais comuns que aparece no consultório. Como, por exemplo, essa hérnia ela pode dar uma dor enorme na coluna e que irradia para as pernas, dando uma dor, o paciente trava e não consegue fazer seus deveres. E muitas vezes, às vezes o paciente não sabe nem que é um problema na coluna, né? Está com dor nas pernas, pode até achar que está com outro problema nos membros inferiores, né? Nas pernas, outro tipo de doença, ou não? Isso, o mais comum, Luciano, é as lombalgias. O que é lombalgia? Lombalgia é uma dor nas costas, na musculatura, que compromete o sistema ósseo muscular, tá? Então a pessoa fica dolorosa, não consegue fazer nada do trabalho. Então, essa lombalgia, se não tratar, ela pode também ir por uma lombociatalgia, que a lombociatalgia é dor nas costas irradiada para as pernas, tá? E aí, verificando, aí aparecem as hérnias de disco, tá? Antes de você falar sobre a hérnia de disco, espondilolistese. O que vem a ser isso, Anelo? Bom, a espondilolistese, principalmente, eu estou mostrando aqui na coluna, é aqui esse quadradinho, a gente se caracteriza como o carretel, né? O famoso carretel da coluna. O amarelo está relacionado com o disco e o mais claro, o amarelo mais claro, os nervos. A espondilolistese nada mais é que um escorregamento da coluna. Ela fica assim, Luciano. Ela tem que ser localizada assim, centralizada, e ela escorrega ou para frente ou tanto para trás, tá? Isso pode ter várias causas, como um acidente de carro, que é muito comum, excesso de peso, tá? E hereditário. Isso que acontece. Eu te perguntei, porque antes de entrar na hérnia de disco, a hérnia de disco às vezes é uma coisa assim que dá uma ampla, né, imaginação para todo mundo, né? Vamos pensar para o pessoal leigo, né, que está nos assistindo. Isso, não é todo mundo que tem dor nas costas tem hérnia de disco. Primeiro, tem que passar com o ortopedista para ver o que realmente está acontecendo. Como as lombalgias, elas têm os fatores que causam a lombalgia, hérnia de disco. Então os fatores, vamos por o pessoal de casa que tem vida sedentária, excesso de peso, sofre algum acidente, no trabalho fica muito tempo numa posição só e movimentos repetitivos da coluna, isso causa uma lombalgia, tá? E aí a lombalgia pode ser que venha a causar uma hérnia de disco, tá certo? Tá certo. Então vamos pensar assim, a causa mais comum da hérnia de disco, o que vem a causar essa hérnia de disco? É fraqueza na musculatura e excesso de peso, tanto físico quanto esforço físico. Anelo, e como que chega ao diagnóstico da hérnia de disco? Exames? São feitos clinicamente, né, Luciano? A gente tem a clínica muito rica, como a pessoa não consegue levantar a perna, pode sentir um formigamento na perna, tá? Ela trava, a famosa travada, o pessoal fica travado 3, 4 dias, e isso leva a sintomatologia rica. E temos raio-x, tomografia, ressonância magnética, são exames altamente fiéis, né? E o tratamento para hérnia de disco, sempre é cirúrgico ou não? A cirurgia de hérnia de disco, Luciana,
é só em últimos casos. Tem vários tratamentos para ser realizado. Tem repouso, fisioterapia, hoje temos o RPG, o Pilates, tem acupuntura, que funciona muito bem em certos casos, tem programas de exercícios, tem internações clínicas, tem bloqueios peridurais com corticoides na coluna. E tudo isso ajuda a melhorar a dor, né, Nelo? Isso, tirando a dor, o paciente, principalmente da crise. O problema de hérnia de disco são as crises que ocorrem com a pessoa. Aí ele não trabalha durante uma semana, o patrão fica bravo, tudo. Então, isso causa um problema. Então, resumindo, a pessoa tem alguma dor, não é tomando algum medicamento, algum anti-inflamatório, alguma coisa. Acho que o correto é logo procurar um ortopedista, né, e fazer a avaliação, fazer exame clínico e, se for necessário, outros exames. Mas nunca ficar tomando medicação ou elevando essa dor, né? Porque isso aí pode ir piorando com o tempo, né, Isso, às vezes a medicação que ele está tomando não está fazendo efeito para isso. Sempre tá? orientação Aí, médica, né? além do mais, que como você já sabe, causa os efeitos colaterais, como as gastrite, úlceras. Aí complica mais um pouco. Anelo, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com a presença do médico ortopedista e traumatologista, Dr. Anelo Zeni Neto. Doutor Anelo, desvios posturais, o que você fala? Bom, os desvios posturais, Luciano, eles são muito comuns, principalmente nos adolescentes. Hoje em dia, com o uso da internet, jogos de videogame, o adolescente ele fica todo errado, vamos dizer assim, sentado. Então, o que acontece? Ocorre as escolioses, a cifose e as lordoses. Ele acha até que está numa posição confortável, mas está sendo prejudicial para a coluna. Então, nós estamos vendo aqui na coluna, aqui é uma coluna de lado, vamos ver ela de lado. A cifose, aqui seria a cabeça, a cifose é o dorso para trás. A criança fica com os ombros para frente, principalmente as meninas. Ou seja, fica meio corcunda. Corcundinha, né? É o famoso corcunda. Essa chama cifose. A lordose, embaixo, ela faz com que o bumbum fique arrebitado. Toda mãe, Luciano, pode ver no seu filho, pelas costas, se há um desvio nesse sentido, tanto para um lado quanto para o outro. Isso é considerado uma escoliose, tá? Então nós temos a escoliose, a cifose e as lordoses. Isso é muito comum, como eu repito, em adolescente. Você tem que ser tratado porque vai dar problema no futuro. Exatamente, tudo por postura, e a pessoa vai acomodando com aquilo, às vezes tem uma dor, aquele incômodo, mas vai deixando, né, Anelo? É comum, Luciano, dar um exemplo, que as crianças na escola carregam as mochilas muito pesadas. Ela leva todo o material da semana inteira. Então, a criança anda... Não tem certo? como, acaba entortando Ela mesmo. tem que ter um limite, vamos supor. Ela tem que carregar 10% do seu peso. Então, né, chamar atenção para os pais, né, que fiquem atentos aí com seus filhos, isso é muito importante. Principalmente bolsas escolares, ou tanto nas costas, ou põe só de um lado, né? Às vezes dá uma escoliose. Doutor Anelo, vamos falar um pouquinho a respeito de osteoporose. Como que se desenvolve? A osteoporose, Luciano, ela é os ossos ficam enfraquecidos, tá? A massa óssea, ela enfraquece muito. Então ocorre as fraturas, tá? Tardias por... Que seria o maior risco da osteoporose, seriam as fraturas. E o início dela é já na menopausa. Mulher com 45 anos já começa a ter o início de osteopenia, que é o começo da osteoporose. Que seria o começo do enfraquecimento da parte óssea, né? Antes de atingir realmente a osteoporose, que seria o segundo grau, digamos assim. Isso, devido à baixa dos hormônios, né? Os hormônios femininos. Então a osteoporose seria basicamente devido ao fator hormonal ou teria outras causas que levariam à osteoporose nela? Os fatores de osteoporose, Luciano, muitas vezes o sedentarismo, a falta de ingesta de cálcio, tá? Durante toda a vida. Por isso que a criança, quando ela nasce, ela toma leite.
e o leite é o cálcio. Essa criança tem que tomar leite até ela ser mulher e ficar grávida. Por quê? Todo esse tempo que ela armazenou, o nenê dela vai tirar dela, tá? Então vai chegar na menopausa e ela vai ficar sem o cálcio, entendeu? Isso é um dos fatores. O tabagismo e o alcoolismo também afeta bastante na osteoporose. Quer dizer, tomar cuidado, fazer os exames periódicos, né, os exames preventivos, né? Eu acho que tudo isso vem a contribuir para uma melhora do diagnóstico e prevenir, né, e tratamento mesmo da doença, se for o caso. Isso, sem dúvida. Eu acho que o diagnóstico é feito através da densitometria óssea. A mulher tem que fazer esse exame de 1 ano e meio a 2 anos, tá? Sempre, depois dos 45 anos, 50 anos, ela sempre tem que fazer. Anelo, e o tratamento da osteoporose? Como que é feito isso? O tratamento, ele é sempre preventivo, né, Luciano? Mas hoje em dia tem várias drogas que são utilizadas, tipo assim, tem drogas semanais, tem drogas mensais e tem drogas anuais, tá? Para osteoporose. Então tem que tomar cálcio, vitamina D, que é o sol. Todo mundo tem que tomar sol 15 minutos por dia. Não tem jeito. Isso independente da idade, é importante todo mundo tomar o solzinho. Importante é tomar o sol, tá? E é preconizado por causa da vitamina D que existe nos raios solares. Então, a osteoporose tem tratamento e tem cura. A palavra cura, você aí já não pode ser afirmada a palavra Vai depender cura. de cada caso. Há uma melhora, tá? Cura, se tiver uma osteoporose já instalada nos ossos e devido a essa osteoporose a fraturas, como fraturas de fêmur, a pessoa está em casa, aquela vozinha que está em casa, caiu, quebrou o fêmur, é por causa da osteoporose, tá certo? Não é que foi a queda que causou, às vezes a osteoporose que quebrou, tá? São casos mais graves que a gente chama, aí são casos de sequelas da osteoporose, que são as fraturas, né? Anelo, falando em coluna, dores da coluna, como você comentou agora há pouco, o famoso bico de papagaio, por que forma? A palavra bico de papagaio é popular, né? Exatamente. O nome científico chama osteófitos. O que é o bico de papagaio? É aquele trabalhador que trabalhou muito e que formou o bico de papagaio como defesa da coluna. Então, é um osso que cresce na coluna, tá certo? E esse osso, ele fica um biquinho, parece bico de papagaio, né? E esse bico, às vezes, fica machucando. Se cresce em um carretel, o outro também pode crescer um bico de papagaio. Aí leva às artroses. E isso causa dor. Causa muita dor. Tá? Anelo, antes de continuarmos, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do médico ortopedista, Dr. Anelo Zeni. Anelo, agora há pouco, antes do comercial, falamos sobre bico de papagaio que pode levar a uma artrose. E o que vem a ser artrose? Artrose é um desgaste das articulações do organismo. Pode dar em qualquer articulação do corpo. Então não só coluna, né? Deixa claro. Não só coluna. As artroses mais comuns e mais dolorosas são as do ombro, das mãos, dos quadris e dos joelhos. Essas são muito dolorosas, as artroses. A artrose, Luciano, ela é... Aqui nós estamos vendo uma bacia com um encaixe. Deixa eu pegar o fêmur aqui. Aqui nós temos um fêmur. Esse fêmur, eu estou dando esse exemplo porque é comum pessoas acima de 60 anos ter esse desgaste. É o encaixe que ocorre e há uma artrose da cabeça, do fêmur com o acetábulo. Então a pessoa começa a mancar, tem uma perna mais curta que a outra, a bacia fica meia torta por causa da artrose. Porque quando ocorre a artrose, esse osso ele encosta muito internamente. Então a pessoa está reta, ela fica torta. Entendeu? E muitas vezes
o caso de artroses, tem os tratamentos analgésicos, fisioterapias, tem produtos que coloca hoje, é tipo de um gel, de um óleo que põe dentro das articulações. Seria assim, grosseiramente falando, tipo um lubrificante nas Um articulações. lubrificante que existe, né? Onde o médico injeta direto nas articulações, Luciano. Tá? E em casos mais graves de artrose, aí tem que ser colocadas próteses, que é o substituto da cabeça e do acetábulo, no caso aqui, né? A indicação, então, já que você tocou no assunto prótese, a indicação de colocar uma prótese seria quando, Anelo? A prótese é colocada quando a artrose, na radiografia, está com um grau muito avançado de desgaste, tá? Onde todos os tratamentos que foram realizados não obteve sucesso. Então, a pessoa chega no consultório e fala, doutor, não aguento mais. Aí é um caso de... Então essa prótese seria bem na cabeça do fêmur? Seria Isso, vamos supor... prótese da cabeça do fêmur? Isso, nesse exemplo aqui, vamos supor o osso, o encaixe aqui, é tirado o osso que existe desgastado, colocado uma prótese metálica, às vezes é feita de titânio, tá certo? E essa prótese substitui a articulação. Ela funciona normalmente como se fosse... Fica perfeito. Só que ela tem uma durabilidade. É isso que eu ia te perguntar, né? É como que a aceitação no organismo, como que o paciente reage, né, com essa prótese? Bom, as próteses, elas são bem aceitas pelos organismos. Só não é aceito quando ocorre alguma intercorrência, como infecções, alguma má posição da prótese, tá? Mas elas duram em média, Luciano, uns 20 anos. Então até que dura bastante, né, Anelo? Quer dizer, isso, né? Dependendo da atividade de cada paciente. Terminando o prazo, vamos pensar, 20 anos, teria que colocar nova prótese ou não? Tem que fazer uma revisão da prótese, provavelmente tem que trocar algum componente interno. Então tem como consertar, né? Não é que venceu os 20 anos, vamos pensar assim, a pessoa já está debilitada, não. Pode... Não. Eu tenho pacientes que estão com uma prótese já há 27 anos. E está normal, anda normal, vida normal ela sente. E artrite? Nós falamos de artrose. E artrite? O que vem a ser artrite? Artrite é mais popular, é a inflamação das articulações. É o pré-artrose. Eu estou te perguntando isso porque realmente às vezes há uma confusão, né? O Isso. pessoal perguntar artrose, artrite, mas o que é isso tudo, né? Hoje em dia, a nomenclatura correta da artrose chama osteoartrite. Tá certo? Porque artrite, a pessoa tem artrite nas mãos. Começa a endurecer as mãos, fica com as mãos tudo dura, né? Então, a artrite é o pré-artrose. É uma inflamação da articulação. Pode ser artrite infecciosa ou inflamatória. Anelo, nós vamos responder algumas perguntas dos nossos telespectadores, pode ser? Pode. Uma grande parcela da população do país convive com dor nas costas, que é resultado de má postura, sedentarismo, posições incorretas no ambiente de trabalho e nos afazeres domésticos, entre outros fatores associados, incluindo a execução errada de atividade física. Hoje o meu caminhar é um pouco inconstante, às vezes eu manco um pouco. Isso vai me ocasionar problema de coluna, problema de dor nas costas? Bom, senhor Irineu, como o senhor manca, alguma coisa está acontecendo aqui na bacia do senhor, tá? Que está levando a um desnível da bacia. Então pode ser o desnível para cá ou para cá. Isso acarreta problema de coluna sim. Então o senhor tem que procurar um ortopedista para tirar umas radiografias para ver por que o senhor está mancando, se tem isso, para não causar uma gravidade maior no quadro que o senhor tem. E a caminhada, depois de solucionado, pode continuar caminhando. Vamos lá, próxima pergunta, já. Eu queria saber do doutor Anelo se os banhos termais é bom para artrose na coluna. Dona Célia, os banhos termais são ótimos para a coluna. Eu acho que há um relaxamento, o organismo aceita bem, só não pode fazer muito tempo por causa da pressão. Os banhos termais aumentam muito a pressão arterial.
Quando a gente sente formigamento na perna ou então a sensação de anestesiado, pode ser problema de coluna? Bom, essa sensação que você sente de anestesia provavelmente é um pinçamento da coluna. A coluna sua está pinçada, está apertada, então está machucando o seu nervo que vai na perna. Às vezes você tem dor em todo o trajeto do seu nervo ciático. Pode ser uma hérnia de disco. Tem mais alguma pergunta, Jean? Se a melhor atitude de uma pessoa quando tem dor nas costas é ficar deitada em repouso ou continuar caminhando, ter uma vida normal. Evanilde, é o seguinte, quando você tem a crise de dor, o ideal é repouso, pelo menos de 3 a 7 dias. Você não pode fazer nenhum esforço físico, exercício algum não pode ser e sempre repouso. Você tem que respeitar o período de melhora das dores. Aí você pode fazer o que você quiser. Tem mais alguma, Jean? O que fazer com dores no pescoço e torcicolos? Adão, torcicolo são várias coisas que está relacionado. Torcicolo é uma contratura da musculatura do pescoço. Às vezes você está com problema emocional, muito estresse, noite mal dormida, travesseiro alto, deita no sofá e assiste televisão no sofá. Isso não pode. Próxima pergunta. E eu gostaria de saber a respeito da artrose, artrite, se ela é genética e se há possibilidades da gente se prevenir. Bom, doutor Luciano, até a próxima semana. Se Deus quiser, Érica, fica com Deus. A artrose realmente está relacionada com genes. Ela pode ser passada de pai para filhos e o melhor tratamento para prevenção é não fazer esforço físico e não pode engordar. Doutor Anelo, infelizmente o nosso tempo está chegando ao finalzinho. Eu gostaria de agradecê-lo e fazer um convite, que continuarmos o nosso programa, nosso bate-papo aqui e avisar os nossos telespectadores que na próxima semana, se Deus quiser, continuaremos com o doutor Anelo. Tudo bem para você? É um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é meu. Então chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana, novamente com o doutor Anelo Zeni.